pessoas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer a resenha do livro O Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex. Bom, gente, já começo falando que infelizmente essa não vai ser uma resenha legal, não vai ser uma resenha feliz, pelo contrário, vai ser uma resenha de muita revolta, de um livro e de uma história que traz muita revolta. Esse livro ele vai contar a história do Hospital Colônia, que foi fundado em 1903 em Barbacena, Minas Gerais. Ele foi um hospital psiquiátrico que não funcionou como deveria ter funcionado. Geralmente, com um hospital psiquiátrico, quando você pensa, vai cuidar, vai tratar bem pessoas com doenças mentais. Ponto. É isso que ele vai fazer. Mas, acima de tudo, tratar bem, como um ser humano deve ser tratado. E não foi isso que o Hospital Colônia fez em todo o seu tempo de existência. Foi considerado um holocausto porque tudo que foi retratado desse livro, que aconteceu lá dentro, foi podre, nojento e desumano. Esse livro ele contém fotos, ele contém relatos, ele contém muitas coisas que faz a gente ter ânsia de vômito e por muitas vezes querer parar na metade, mas é uma coisa que infelizmente aconteceu e não podemos mudar o passado. O Hospital Colônia, ele não obrigava apenas doentes mentais, mas sim negros, homossexuais, adolescentes que ficavam grávidas muito novas. Quando as mulheres engravidavam e os maridos não queriam, eles mandavam para lá. Ou quando as amantes engravidavam dos maridos, de outra, eles mandavam elas para lá. Idosos, quando os filhos não queriam cuidar, mandavam eles para lá. Então, gente, era assim, uma mistura de coisas que a sociedade não queria. Então, assim, tudo que a sociedade repudiava, tudo que ela não queria e descartava, era jogado pro Hospital Colônia. E lá era, assim, uma atrocidade. Era um lugar que não tinha nenhuma estrutura para qualquer ser humano viver, assim, qualquer ser humano mesmo. Não tinha cama para todo mundo, então muitas pessoas tinham que dormir no chão, concreto mesmo, duro assim, no frio, gente. Muitas pessoas morriam de hipotermia, morriam no frio, principalmente porque além de não ter cama para todos, não tinha roupa para todo mundo. E às vezes, nessa época de muita friagem, as pessoas tinham que pegar suas roupas e doar para fazer fogueiras. Então, as que tinham, acabavam que tinham que doar a sua para fazer fogo, para se esquentar, porque era o único jeito delas permanecerem quentes. E assim iam morrendo cada vez mais pessoas de frio ou de fome, porque elas não tinham o que comer. A comida delas no livro chega a ser comparado com lavagem de porcos, porque é uma coisa assim que não dá, gente, para ser engolida, mas é o que eles têm. Então eles dizem que eles não podem ficar no começo da fila, porque é só água, mas eles também não podem ficar no final, porque não tem quase nada, só tem tipo restos. Então eles têm que tentar ficar mais ou menos no meio da fila e muitas vezes não dá comida para todo mundo, então muitas vezes muitas pessoas acabam ficando com fome por vários e vários dias. Do mesmo jeito que várias pessoas passam sede porque eles não têm água para oferecer para os pacientes. Sim, gente, água é uma coisa que para nós é algo assim tão que não damos valor, vamos dizer assim, é algo tão que passa despercebido para nós no dia a dia. Para eles é algo que vale muito porque eles não têm acesso. A água que eles têm acesso é do esgoto que fica vazando
no pátio. Então é aquela água que eles têm para beber, o esgoto. Agora você imagina, você tá num lugar, você passa frio, você tem que andar nu, você tem dia que come, tem dia que não come, e a sua água é a água do esgoto. Ou você bebe ela ou você não bebe. O banho deles é em uma banheira que contém fezes e urina de outras pessoas. Sim, gente, eles tomam banho em uma banheira, tomavam, né? Banho em uma banheira que continha fezes e urina de outras pessoas, de outros pacientes, e assim, para eles já era algo normal, não era mais algo assim tão chocante quanto para nós que estamos lendo, porque era o que tinha, não tinha o que eles fazerem. Tem relatos de paciente aqui que disse que ela estava com tanta fome que ela viu uma pomba no quintal, gente. A pombinha estava lá no quintal e ela simplesmente atacou a pomba ali viva e comeu ela, gente. A pomba ali viva. Porque a fome falou mais alto. E, assim, esse livro é uma coisa que contém tudo que você pode imaginar. A única coisa que tava faltando era falar que um comeu o outro ali, canibalismo, porque de resto teve tudo. Não é um livro assim pra você pegar e ler num momento assim que você tá querendo uma leitura leve, muito pelo contrário. Esse livro, gente, por diversas vezes eu me peguei assim querendo chorar, com lágrimas já. Do mesmo jeito que por diversas vezes, em vários capítulos, eu tava com um vômito aqui na garganta, juro. Tem capítulos muito fortes. Crianças que foram confundidas com cadáveres. Tem um capítulo aqui que é muito pesado, que retrata a cena de uma criança que estava deitadinha assim. Tem até a foto, ela está com a mãozinha assim, deitadinha. E tem várias moscas pousadas nela, gente, e ela foi confundida com um cadáver. Então tem um capítulo relatando tudo isso e depois passa isso e quando você menos espera, em um outro capítulo, pá, aparece a foto pra você. E sim, gente, dá muito fácil pra confundir aquela criança com um cadáver. Na verdade não tem como. Se você visse aquilo, não ia ter como falar que aquela criança estava viva com aquele monte de mosca ao redor dela. Do mesmo jeito que as moscas ficavam ao redor dos doentes, porque os doentes, na verdade, eles ficavam em um lugar deitados, geralmente cobertos, mas ainda assim as moscas ficavam em cima e os doentes ficavam, na verdade, esperando para morrer, porque não tinham o que fazer por eles. Eles não iam ter medicações, eles não iam ter cuidados, já que eles não tinham nem quando eles estavam saudáveis, quem dirá quando eles adoecessem. Então eles só ficavam ali esperando morrer e as moscas cada vez mais se juntando em cima deles. E também tem foto disso, gente, é muito pesado mesmo. As pessoas aqui, elas não merecem nem dizer que eram tratadas como animais, porque os animais eram tratados melhores. Esses seres humanos não eram tratados assim como algo, eram assim totalmente descartáveis, sabe? E eles, para a instituição, pro Hospital Colônia, quanto mais mortes, quanto mais cadáveres, melhor, porque eles estavam vendendo os corpos para as faculdades de medicina. Então, eles estavam lucrando muito, muito, muito com esses corpos. Estavam fazendo uma coisa ilegal, mas eles estavam lucrando muito. E claro, eles não estavam investindo nada na instituição. Estava indo, claro, pro bolso deles. E uma das faculdades que comprou um dos cadáveres é uma faculdade, inclusive, muito famosa, que é o FMG. Ela chegou a comprar cadáveres, mas ela não sabia. Nenhuma das faculdades sabia de onde estava vindo tantos corpos, porque estavam tendo muitos e muitos e muitos, muita quantidade de corpos. E assim, não era uma quantidade de corpos em um espaçado tempo, era vários em curtos períodos de tempo. Então começaram a suspeitar
até que descobriram que eles estavam fazendo essas vendas. Então, para eles, gente, quanto mais pessoas morriam, era melhor, porque eles vendiam os cadáveres. Quando eles não vendiam os cadáveres, eles dissolviam o corpo, porque eles aproveitavam até os ossos, gente. Eles não perdiam dinheiro nem com os ossos, eles não perdiam dinheiro nenhum. Então, assim, você tinha que pensar uma coisa. Quando você mandava alguém pro Colônia, ou se você estava indo pro Colônia, era a última vez que você estava vendo essa pessoa, e daquela porta pra frente, acabou. Ali era a sua vida dali em diante. Por isso que foi até comparado com o Holocausto, pelo tratamento e porque as pessoas acreditavam que iam ter a liberdade dali, porém não tinham, não ia ter liberdade. Teve sobreviventes, sim, porém idosos, pessoas assim que passaram 30, 40 anos lá e depois saíram, depois de já idosos, saíram com muitos traumas, muitos problemas, doenças de lá, porém a maioria assim, acabou morrendo lá no hospital, não acabou não aguentando. Muitas pessoas acabaram tendo filhos no hospital, acabaram parindo, engravidando lá, e os bebês eram separados das mães, eles não podiam ficar ali com elas, eles deixavam ficar por um curto período, mas logo eles se enganavam dizendo que as mães iam poder ter contato, porém logo eles já separavam a mãe, eles ameaçavam a mãe, então assim, ela tinha que ceder para adoção, ela não tinha direito, ela não tinha escolha. Alguns casos o filho conseguiu reencontrar a mãe depois de muito, muito tempo, depois que ele ficou adulto, ele acabou recorrendo, acabou indo pro Colônia e a mãe ainda estava lá, bem velhinha, ou se não, alguns recorreram ao Colônia e a mãe já tinha morrido lá mesmo no hospital. E alguns a mãe tinha conseguido sair e eles conseguiram passar mais algum tempo juntos, né? Conseguiram viver assim uma vida juntos, vamos dizer assim. Teve casos de estupro lá dentro. Pacientes não tinham o que falar, elas não podiam falar nada, né? Elas não tinham voz porque elas não eram ninguém ali. Então, assim, é um livro, gente, de total horror, porque além de todas essas atrocidades, dos familiares que compactuavam mandando cada vez mais pessoas pro Colônia, também tinham os enfermeiros e os médicos que compactuavam com tudo isso. Teve relatos de pessoas que disseram que não aguentaram ficar uma semana, não aguentaram ficar um mês, porque aquilo era tortuoso demais para ser visto, sabe? Era horrível, gente, não dava para ser visto e não fazer nada. Ver as pessoas morrendo, você tava ali vendo a pessoa num dia e no dia seguinte você chegava lá no quarto e a pessoa tava morta porque tinha morrido de frio durante a noite, ou porque tinha morrido de fome, ou porque tinha morrido de alguma doença. Então, tinha sim pessoas de bom coração que não compactuaram com isso, porém teve enfermeiras e afins que ficaram até o final, gente, e que assim aguentaram um tranco, dizendo que, alegando que precisava daquilo, que precisava do emprego. Porém, gente, isso não me entra na cabeça. Eu acho que assim, se você se garante no seu emprego como enfermeira, você se garante no seu diploma, você acha que você é uma enfermeira boa, você vai conseguir emprego em vários outros hospitais, você vai dar um jeito de sumir daquele lugar, você não vai aguentar ver um ser humano passando por aquilo. Mas não, a pessoa ficava ali todos os dias vendo corpos e corpos e corpos simplesmente sendo descartados como se não valessem nada, entendeu? Era simples assim pra eles. Até que chega assim um momento, gente, que já não era mais surpresa, sabe? Chegava um novato e aí morria assim na frente do novato e eu falava, ah, é assim sempre. E tá assim no livro. E nós, quando a gente tá lendo um livro horrível desse tipo, de ficção ou fantasia, a gente sempre tenta colocar na cabeça, não,
é um livro que é só uma história, não é verdade. Só que quando a gente se depara com um livro desse tipo, que foi uma história real, que aconteceu no nosso país e que, gente, foi em 1903, sabe? Eu não me recordo agora o ano que foi fechado, mas assim, não faz muito tempo, se você for parar pra pensar, não faz muito tempo, gente. Então, assim, atrocidades do ser humano, sabe? Como o ser humano pode ser cruel, nojento. E muitas pessoas tentavam entrar, tentavam mostrar na mídia tudo o que acontecia aqui dentro, mas ninguém conseguia expor de fato tudo que acontecia lá dentro. Então demorou muito tempo até que de fato a merda fosse jogada no ventilador e finalmente essa porcaria fosse fechada. Você sente ódio, você se pergunta por que você começou a ler isso, e ao mesmo tempo você pensa que sim, você tem que ler, porque pode muito bem algum dia, gente, acontecer de novo isso, e de alguma forma você tem que ter o conhecimento para não ser uma das pessoas que compactuem com essas coisas horríveis, sabe? Que um ser humano é capaz de fazer. Eu dei 5 estrelas porque essa jornalista, ela faz um trabalho impecável. E como eu disse no outro livro dela, que eu fiz resenha aqui no canal também, Todo Dia Mesma Noite, o da Boate Kiss, é um livro que ela escreve perfeitamente, ela coloca tudo de informações que você pode imaginar. Ela coloca tanta informação que tem coisas aqui que ela coloca que dá até sono. Coisas assim que não tá falando necessariamente do hospital, que tá falando mais particularmente de pessoas específicas. E assim, ela coloca realmente detalhes a fundo mesmo, ela escreve muito bem. Então, assim, merece 5 estrelas. E claro, a gente sabe o que tem nesse livro, a gente sabe as atrocidades disso tudo. O próprio nome já diz, né, gente? Para ser comparado ao Holocausto, a gente já meio que espera o que está por vir. Então, a gente não pode ser hipócrita de dar menos estrelas por causa do horror contido nele, porque isso é a história, é o ponto-chave do livro e nada vai mudar, né? Então, eu dei sim 5 estrelas porque, apesar de tudo, é um livro excelente e eu recomendo sim ele com todas as letras, mas eu já aviso assim que prepara o psicológico, prepara o estômago, porque você vai precisar muito. Então, essa foi a resenha de hoje. Se você gostou, já deixa um like, se inscreve no canal. Me siga no Instagram, @lavinaferrarese. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição, caso você queira comprar. Um super beijo e até a próxima resenha.